Jornalistas do O Globo destroem Moraes pelo caso do Master e ele é chamado de falso herói. Você não vai acreditar, mas Alexandre de Moraes soltou uma nova nota, se enrolou ainda mais e apareceu agora o Estadão para desmentir Moraes. Então para tudo que Moraes tentou se explicar de novo e foi pego mentindo agora também pelo Estadão. Então, meu bom dia para você que não botou mentiras no papel e divulgou para a imprensa. Um bom dia para você que não tá fazendo uma nota esfarrapada atrás da outra. Para você que não tá nessa véspera de Natal preocupado porque pegaram você fazendo coisa errada. Ó, eu vou te mostrar agora a nova nota do Moraes e eu vou te mostrar por que ela está mentindo. Só deixa antes eu te perguntar em poucos segundos uma coisinha. Você está preparando a sua família e você mesmo pro Natal neste advento? Ó, se você tá, conta aí para todos nós nos comentários como que tá essa preparação. Mas tem gente que vai perguntar aqui, Deltan, como assim preparar pro Natal? Gente, os cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, eles costumam se preparar para esse momento tão especial lendo a história de Jesus com a família ao longo do mês. Mas se você não fez, ainda dá tempo para fazer hoje uma preparação. Então eu vou deixar uma sugestão aqui para você e para sua família, que é o que eu vou fazer hoje aqui em casa. Leiam juntos, ao longo do dia, se possível, se não à noite, os capítulos 1 e 2 do livro de Lucas. Vou repetir. Abre lá o livro de Lucas, a Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro do Novo Testamento. Leiam o capítulo 1 e 2 ao longo do dia. E aí hoje à noite não deixe de orar em família, de agradecer, de adorar a Deus pelo maior presente que nós poderíamos receber. Deus conosco. E a salvação que Ele nos trouxe por meio de Jesus. Dito isso, vamos agora direto então ao primeiro ponto. Ó, o ministro Alexandre de Moraes ele tentou negar que ele pressionou o presidente do Banco Central para aceitar a venda do Master. Venda do Master, um banco todo enrolado em fraudes. Venda para o Banco de Brasília, que é um banco público. A viúva ia pagar a conta. Só que as pessoas notaram várias inconsistências na primeira nota que ele soltou ontem. Como eu mostrei para você nos vídeos de ontem aqui no canal. Se você perdeu, vá lá ver depois no final e aciona o sininho para você não perder nada mais por aqui. E aí o Moraes ele foi obrigado a emitir uma segunda nota, que é esta aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha aí, ó. O ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou no seu gabinete 2 reuniões com o presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. A primeira no dia 14 de agosto, após a primeira aplicação da lei, em 30 de agosto, e a segunda no dia 30 de setembro, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa no dia 22 de setembro. Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece ainda que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia da sua esposa jamais atuou na operação de aquisição do BRB Master perante o Banco Central. Essa nota aí me lembrou uma outra que o menino escreveu para sua professora, como se ele fosse a mãe escrevendo, ó. Terminou assim, ó. É verdade esse bilhete. Você lembra desse aí? Por que lembrou de eu ter essa história aí da verdade esse bilhete? Porque, gente, preste atenção em 2 pontos da nota do Moraes. O primeiro ponto são as datas das supostas reuniões. 14 de agosto e 30 de setembro. A segunda é a informação de que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos. Agora presta atenção que eu vou te mostrar evidências de que isso é mentira. E enquanto isso, senta o dedo no like aí para mais gente ver isso, para mais gente entender o que está acontecendo e bora lá. Sobre a data das reuniões. Teve uma mudança no tom, vocês notaram? Na nota anterior, o Moraes disse que ele recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, o presidente do Banco Brasil, o presidente e vice-presidente jurídico do Itaú. E agora ele disse que fez 2 reuniões com o presidente do Banco Central. Antes era uma reunião com todo mundo, né? Com a galera, com a geral. E aí a reunião era todo mundo junto e misturado. Agora, ele reconhece que teve reunião só com o presidente do Banco Central. E ainda tem um seguinte problema. As reuniões elas não estão nas agendas oficiais dos dois. Nem da do Moraes, nem na do Galípolo, presidente do Banco Central. E sabe qual é o motivo dessa mudança do ministro? Sabe por que essa segunda nota?
é porque a Malu Gaspar entrou rasgando de novo e disse que essas reuniões com o Galípolo, elas não foram sobre a Magnitsky, ao contrário do que o Moraes tinha dito na primeira nota. Dá uma olhadinha aqui comigo no que disse a jornalista, ó. Presta atenção aí, ó. Existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Nós estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião, até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria diz é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1 linha e meia dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlio, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas, inclusive, dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão. Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central... É isso aí, não é isso que o Banco Central está dizendo. Gente, que rasgada, que detonada. Parabéns para Malu Gaspar pela apuração e pela coragem, porque a qualquer momento pode vir aí 48 horas para Malu se explicar, né? Inserção em inquérito de fake news, mas não veio. Por que será que não veio nada, hein? Gente, volta agora para a nota que fica pior. O Moraes, ele disse agora que não houve qualquer ligação por telefone entre os dois, entre ele e o Galípolo. O problema, para além da Malu Gaspar, para além do Poder 360, é que surgiu ontem à noite mesmo, quase 10 da noite, esta matériazinha aqui do Estadão, ó. Olha aqui comigo aí, ó. Que diz uma coisa completamente diferente. Moraes chegou a ligar 6 vezes para Galípolo num dia para tratar da venda do Banco Master ao BRB. O ministro do STF, Moraes, chegou a telefonar 6 vezes no mesmo dia para o presidente do Banco Central, Galípolo, para saber sobre o andamento da operação de compra do Banco Master pelo BRB. A série de telefonemas faz parte de uma das, ao menos, 5 conversas de Moraes com Galípolo sobre o assunto, sendo uma delas presencial. Então, a gente tem a seguinte situação. A Malu Gaspar, ela disse que houve 3 ligações e mais um encontro presencial. O Poder 360 fala que até a Lula sabia da pressão e das ligações do Moraes pro Galípolo. E o Estadão aí disse agora que houve 6 ligações em um único dia. E aí o ministro disse que não teve nada, não teve nenhuma ligação. Ó, tem alguém mentindo nessa história. Quem que você acha que é, hein? Conta aí pra mim, ó. Eu acho que logo o Moraes vai ter que fazer a 3ª, a 4ª nota para tentar colocar aí remendo de fita adesiva na rachadura da represa de indignação da opinião pública que não para de aumentar. Conta aí pra mim as suas opiniões nos comentários, o que você acha disso, e a qualquer momento eu vou trazer aqui novidades. Então até o próximo vídeo. Jornalistas do O Globo destroem Moraes pelo caso do Master e ele é chamado de falso herói. Falso herói. Ou seja, até aqueles que achavam que ele era o herói da democracia, agora quebraram o pedestal em que o Moraes estava. E por que isso é importante, hein, Deltan? Porque o jornal o Globo, ele me parece que foi o jornal que mais apoiou o Moraes na sua luta pela democracia, mesmo enquanto ele praticava abusos e arbítrios contra os direitos fundamentais. Mas agora, até isso mudou. E esse é o grande ponto que eu quero que vocês vejam aqui nesse nosso encontro com justiça. Até quem apoiava mais radicalmente o Moraes, mesmo quando ele praticava abusos, virou de lado e Moraes está agora enfraquecido. Jornalistas estão escrevendo colunas criticando o ministro. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. O Merval Pereira escreveu uma coluna chamada Moraes precisa provar que acusações não são verdade. A Júlia do Alibi, ela escreveu o seguinte, que ministro do Supremo não é intocável.
E as colunas dela, gente, são melhores do que os comentários dela ao vivo lá na Globo News. Ela aí fala de heróis e vilões, obviamente vilanizando Alexandre de Moraes. Gente, até a Miriam Leitão criticou brevemente o Moraes nesse artigo, Código de Ética e a Democracia. O Lauro Jardim, ele já tinha também criticado o Moraes também, dizendo aí que Moraes tergiversa e não responde diretamente se conversou com Galípolo sobre o Banco Master. Mas o melhor artigo que viralizou nas redes foi este aqui escrito pela Malu Gaspar e é esse aqui que eu quero analisar com vocês. Ó. A democracia não precisa de heróis. Eu vou te falar desse artigo agora, mas antes deixa eu te agradecer profundamente por você lutar comigo pela verdade e pela justiça. O seu like, o seu compartilhamento, mas mais do que isso, você está aqui nessa comunidade que luta por um Brasil melhor significa um mundo para mim. E vamos aqui para o artigo da Malu. Deixa eu contextualizar, para quem não acompanha de perto, que a Malu Gaspar, jornalista do Globo, ela está sendo a maior porta-voz da imprensa contra as atitudes antiéticas do ministro Alexandre de Moraes. Ela expôs o contrato da esposa do Moraes com o Banco Master. Foi ela também que revelou que o Moraes tentou interferir no Banco Central para ajudar na venda do Banco Master para o Banco de Brasília. E agora, nessa nova coluna aí, ela detonou o culto e o fanatismo em torno do ministro. Como assim, Deltan? Que culto ou fanatismo? Gente, tem aí 30, 40% da sociedade brasileira, aí, segundo pesquisas, que olham o Moraes e veem ele como o salvador da democracia, que apoiam, que veem ele como herói. Então, olha aqui como isso aqui está mudando agora nesse momento. Dá uma olhadinha. Enquanto salvava a democracia, Moraes se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria. O contrato da sua mulher foi fechado em janeiro de 2024 e continuava válido em julho de 2025, quando Moraes esteve com o presidente do Banco Central. Vocês viram aí? Durante todo o processo em que Moraes estava, aspas, ó, salvando a democracia, ou seja, até para quem realmente acha que Moraes aí estava salvando a democracia, Moraes estava fazendo a coisa errada, porque a família dele garantiu o contrato de 129 milhões de reais com o Master. Vejam aí como que o apoio a Moraes desapareceu. Porque agora não se trata mais de salvar a democracia, do fim da democracia justifica os meios, as violações, os arbítrios, na visão dessas pessoas. Mas agora se trata aí de suspeitas de desonestidade, de que ele está passando todos nós para trás, de crimes banais, de usar o seu poder para fazer coisas erradas. O que só agora perceberam que Moraes faz, porque isso aqui, essa questão do Master, escapou à batalha ideológica. E olha aqui como que a Malu fecha a coluna, ó. Dá uma olhadinha no final da coluna aqui que eu vou mostrar para vocês. Lá embaixo, ó. Vamos direto para baixo aqui, ó. Independentemente do que aconteça, duas lições estão evidentes para quem quiser aprender. A primeira é que cada um pode acreditar no que melhor lhe aprouver, mas crenças ideológicas nunca foram capazes de apagar os fatos. É aquela história, né? Cada um pode ter direito às suas próprias crenças, mas não aos seus próprios fatos. Segundo ponto, segunda lição. Numa sociedade que idolatra heróis ou mitos e despreza instituições, a democracia sempre estará em xeque. Preservá-la é a missão não de falsos heróis, mas de uma sociedade inteira. E aqui ela categoriza aqui o Moraes como um falso herói. Eu discordo da Malu, gente. Nós precisamos sim de heróis, mas heróis verdadeiros. O que é o herói? É alguém que sacrifica os seus interesses, a sua conveniência para servir a sociedade. E a sociedade sempre foi feita deles. Se você olhar para trás ao longo da história, quantos heróis cristãos sacrificaram até a própria vida? Não só os bens, mas sacrificaram a própria existência. Morreram queimados, morreram comidos por leões para defender aquilo que eles acreditavam, a verdade, ou para lutar por justiça. Nós precisamos de exemplos, nós precisamos sim de heróis. Disso é feito não só a democracia, isso é feito a sociedade virtuosa. Um país virtuoso, uma sociedade virtuosa é feita de pessoas que lutam e que em certas condições e circunstâncias colocam o interesse das pessoas, o interesse do povo, acima dos seus próprios interesses. E isso é bom, isso é algo elogiável, isso que precisa acontecer. Mas ela está certa ao dizer que Moraes é um falso herói. O que ela está dizendo aqui é que até para aquela parte da sociedade que considera Moraes um herói, ele é um falso herói. Os fatos estão se impondo. Agora, é claro que ainda tem uma parte da sociedade que está fanática pelo ministro Alexandre de Moraes, cega pela sua ideologia e que não admite qualquer crítica ao suposto herói. Ou talvez até eles vejam, mas talvez interesses se sobreponham.
E as críticas ao ministro Alexandre de Moraes gerou uma reação desse povo aí, dos alexandristas. A trupe do jornalismo que adotou Moraes como suposto super-herói e está tentando blindar ele de qualquer crítica. E quem assumiu aí publicamente esse papel foram eles, Daniela Lima e Reinaldo Azevedo. Por que será, hein? Eles soltaram colunas defendendo Moraes, dá para acreditar? Mas quem vai fazer essa análise vai te mostrar essas coisas, essa vilania aí, não vou ser eu, mas vai ser meu amigo e companheiro de jornada, o Enio Viterbo, advogado, historiador, que faz lá em Portugal pesquisa sobre os abusos do STF. A segunda parte desse vídeo vai estar lá no canal dele, vai lá conferir e aproveita e se inscreve lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.